Quem acompanha Superman só pelas mídias audiovisuais, como filmes e séries, né, e animações, talvez pense que existe só uma Kryptonita verde, ou no máximo mais 2 ou 3, né? Mas quem lê os quadrinhos do Superman há um tempo já deve saber que na DC, dependendo da época, tem Kryptonita saindo pelo ladrão, e muitas delas com efeitos bem inusitados, como uma Kryptonita que fez o Superman virar gay? Será que essa história é verdade? Bom, segura aí que depois da vinheta eu vou falar sobre isso. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Algures e hoje nós vamos falar sobre todos os tipos de Kryptonita que existem ou existiram nos quadrinhos e os seus efeitos bizarros. Mas antes, para quem está aí no meu canal pela primeira vez, eu vou pedir encarecidamente que se inscreva e ative o sininho para saber quando eu posto novos vídeos. Além desses vídeos de curiosidades, eu também faço análises e vídeos sobre produção de quadrinhos e narrativa em geral. Voltando ao assunto do vídeo. Como vocês devem saber, a Kryptonita é a fraqueza mais lembrada do Superman, né? Que são os minerais que vieram junto com a nave que trouxe o Kal-El para a Terra, né? Ou seja, são pedaços do planeta Krypton, e daí o nome. Essa não é a única fraqueza do Superman, como alguns talvez pensem, né? Porque é praticamente a única que aparece em todas as adaptações. Mas é mais popular. Tanto que esse termo Kryptonita é usado até como expressão idiomática nos Estados Unidos, né? Quando eles dizem que alguma coisa é a Kryptonita deles. Essa expressão vem da Kryptonita verde, né? A mais clássica, que é capaz de enfraquecer o Superman, tornando ele vulnerável e pode até matar se a exposição for longo bastante, né? Na versão do John Byrne, e mais ou menos a versão, eu acredito que até hoje isso seja canônico, a Kryptonita passou a ser um mineral que também é radioativo para os seres humanos, mas só se a exposição for muito longa. Mas os quadrinhos existiram e existem muitos outros tipos de Kryptonita, cada uma delas com seus próprios efeitos específicos. Algumas dessas Kryptonitas foram parar em adaptações fora dos quadrinhos, né? Como em Smallville, como que introduziu a Kryptonita vermelha e até inventou outros tipos de Kryptonita. E a X-Kryptonita que foi vista recentemente na série Superman and Lois. Então eu decidi trazer aqui uma lista com todas as Kryptonitas que já foram vistas nos quadrinhos. Não todas, mas todas as que importam. Incluindo uma com um efeito bastante inusitado. Vamos começar pela primeira delas, né? A Kryptonita original, que é a verde. Para alguns existem uma certa confusão em termos históricos se a Kryptonita foi criada nos quadrinhos ou não, né? Muita gente diz que a Kryptonita foi criada na adaptação do rádio, né? A resposta para isso é... as duas coisas estão certas de uma certa maneira. Oficialmente ela surgiu fora dos quadrinhos, mas ela tecnicamente surgiu nos quadrinhos também. Porque o conceito da Kryptonita, como uma pedra que enfraquecia o Superman, foi criado pelos próprios criadores do Superman numa HQ de 1940, que nunca foi publicada. Só que ela era chamada de K-Metal, né? Ou K-Metal, né? Metal K. Mas, na prática, oficialmente, ela só estreou na série de rádio do Superman em 1943, né? Essa foi a primeira vez que o público viu, né? Conheceu sobre um mineral que fosse capaz de derrotar o Superman, né? E que foi daí chamado de Kryptonita e não de K-Metal, né? Mas a Kryptonita nos quadrinhos só ia aparecer oficialmente em 1949, na revista Superman 61. E, surpresa, não era verde, e sim vermelha. Ela tinha todos os efeitos que a gente conhece da Kryptonita verde. Ela é, para todos os efeitos, a Kryptonita que a gente conhece. Só tinha uma outra cor. Um pouco depois, essa história foi reimpressa algumas vezes
E aí, na reimpressão, a Kryptonita foi colorida de verde. Eu não conheço nenhum motivo formal para isso, né? Provavelmente tem mais a ver com a questão gráfica do que a questão criativa. A forma como a gente conhece da Kryptonita verde estreou em Action Comics 161 de 1951. A segunda Kryptonita mais conhecida é provavelmente a Kryptonita vermelha, que apareceu pela primeira vez na revista Adventure Comics 255 de 1958. Originalmente, essa Kryptonita vermelha era uma Kryptonita verde, normal, que ganhou um makeover, digamos assim, né? Um makeover cósmico. A ideia é que ela era uma Kryptonita, eram Kryptonitas verdes que passaram por alguma nuvem vermelha bizarra antes de chegar na Terra, e aí não só elas mudaram de cor, mas também a forma como elas afetam os kryptonianos. Muita gente associa a Kryptonita vermelha a transformar o Superman em maligno, né? Provavelmente por causa da série Smallville, que ele mudava de personalidade e daí tinha essa pegada de mais mal, porque ele não tinha amarras morais, né, e coisas assim. Mas nos quadrinhos, a Kryptonita vermelha, pelo menos originalmente, né, a Kryptonita vermelha, ela afeta os kryptonianos de forma aleatória. Ou seja, a cada nova exposição, ela gera um efeito diferente. O que gerou, inclusive, diversos efeitos muito inusitados. Só para dar um exemplo, e eu não tô brincando aqui, essas coisas foram publicadas, a Kryptonita vermelha nos quadrinhos já fez só o Superman virar um dragão, ficar mal, virar um gigante sem poderes, só um cara super grandão, um anão, um humanoide com cabeça de formiga, era basicamente ele, só que no lugar da cabeça dele era uma cabeça de formiga, cego pra tudo menos a cor verde, virar telepata, mas crescer uma barba ao mesmo tempo. Não tô brincando. Gerar uma cópia maligna, criar braços e pernas extras e muitas outras coisas bizarras que nem vale a pena ficar citando aqui. A gente também tem a Kryptonita azul, que apareceu em Superman 140 de 1960 e é basicamente a Kryptonita bizarra, tendo nos bizarros o mesmo efeito da Kryptonita verde nos kryptonianos normais, mas não afeta os kryptonianos normais daí. Tinha uma Kryptonita branca, que surgiu em Adventure Comics 279, de 1960, que podia matar toda a vida vegetal, independente da origem, né? Ou seja, ela destruía plantas de qualquer planeta. E em Action Comics 277, de 1961, apareceu uma Kryptonita amarela, que não era uma Kryptonita de verdade, sim uma farsa criada pelo Lex Luthor para tentar enganar o Superman. Outra Kryptonita que até é relativamente conhecida fora dos quadrinhos é a Dourada, que apareceu pela primeira vez em Adventure Comics 299 de 1962. Essa Kryptonita ela tem a habilidade de remover para sempre os poderes de um kryptoniano. É a Kryptonita que o Superman usa em si mesmo naquela história O que Aconteceu com o Homem de Aço, que foi escrita pelo Alan Moore. Em 1963, na revista Superman's Spell de Jimmy Olsen, que era a revista própria do Jimmy Olsen, né, em que ele vivia as aventuras solo dele e frequentemente com o Superman ali de parceiro, a gente teria mais uma Kryptonita falsa, a Kryptonita prateada, que foi um truque que o Jimmy pregou, né, foi um trote na verdade, que ele pregou no Superman no aniversário dele. Mas nas histórias pós-crise, a Kryptonita prateada passou a ter propriedades místicas de interesse da comunidade sobrenatural no universo DC. Essa Kryptonita ela também apareceu em adaptações para TV. Em Smallville, ela foi uma Kryptonita criada pelo Brainiac e deixou o Clark paranoico. E na série Supergirl, ela era uma Kryptonita normal, natural, né, digamos assim, que causava alucinações. A gente teve também a Kryptonita roxa, que apareceu em Adventure Comics 171, de 1951, e tinha o mesmo efeito da verde. Então se acredita que o roteirista, na verdade, ou ele não sabia sobre a Kryptonita verde, ou ele ficou indeciso sobre qual cor que era a cor verdadeira, e não foi atrás de pesquisar e inventou uma cor. Sim, é sério, eu não tô brincando. É bem provável que o roteirista tenha simplesmente se esquecido qual era a cor da Kryptonita e decidiu pelo roxo.
em vez de correr atrás ou perguntar para editores. E a história foi publicada assim mesmo. A Kryptonita X, ou Cryptisium também como foi chamada, chegou a restaurar os poderes do Superman nos anos 90, mas também fez ele absorver energia solar a uma taxa muito mais alta, o que deixou ele muito mais poderoso, mas também quase levou ele à morte. Teve também a Kryptonita Lenta, que foi criada pelo Metalo e é capaz de afetar humanos. A Magno Kryptonita, que além de tirar a força dos kryptonianos, também rastreia objetos, qualquer objeto vindo de Krypton. A Anti-Kryptonita, que na Era de Prata só afetava kryptonianos sem poderes. A Kryptonita Vermelha Bizarra, que como você deve imaginar é a Kryptonita Vermelha que afeta os bizarros. A Kryptonita X, não confunda com X-Kryptonita, porque a Kryptonita X ela deu poderes temporários ao Streak, que era o gato da Supergirl. A Kryptonita Vermelha e Azul, criada pelo Brainiac e que fez o Superman criar um terceiro olho na nuca. Mais uma vez, não estou inventando. E a Kryptonita de Platina, que era capaz de dar aos humanos os poderes de um kryptoniano. Essa é até meio recente, se não me engano, ela surgiu numa história do Batman. E por último, nós temos a Kryptonita Rosa, ou não temos a Kryptonita Rosa. Ela é apenas citada numa história da revista Supergirl 79, uma história de 2003 em que só ela por si só dava um vídeo sobre curiosidades bizarras, porque tem umas coisas bizarras. Nessa história, a Supergirl do presente, que naquela época não era a Supergirl Kara Zor-El, prima do Superman, vai ao passado, toma o lugar da Supergirl original, acaba encontrando o Superman e casando com ele. Aí uma cena bem rápida, tá, só de um quadro, nós vemos a Lois conversando com ela sobre como o Superman tem agido estranho, desde que foi exposto à Kryptonita Rosa. Enquanto que na mesma cena, a gente vê o Superman conversando com o Jimmy e elogiando a roupa dele. Não é dito diretamente, mas a cena, feita para efeito cômico, foi feita para insinuar que o Superman virou gay ao ser exposto à Kryptonita Rosa. Mas se a gente for bem sincero, isso é totalmente não canônico na verdade, prática, tá? E foi colocado só como piada por conta das transformações variadas que as kryptonitas faziam com o Superman na Era de Prata. Era para ser uma homenagem, mas enfim. Mas eu tinha que citar aqui porque, né, a gente não pode fingir que não aconteceu, porque foi escrito, publicado e existem registros históricos. Então tá aí. Mas teve um curta, se não me engano, uma história curtinha daquele desenho Justice League Action, que mostra o Nuclear transformando a Kryptonita Verde, que fica como coração do Metalo, em Kryptonita Rosa. Mas aí nessa história, a Kryptonita Rosa ela trocava o gênero biológico dos kryptonianos, fazendo com que, no caso, o Superman se transformasse numa mulher. Não sei se é muito melhor do que fazer ele virar gay e associar a cor rosa, né? E associar o rosa à mulher, mas essa é toda uma outra questão, né? Ainda existem alguns outros tipos de kryptonita, tá? Eu não citei absolutamente todos aqui, tanto nos quadrinhos quanto algumas que foram criadas só para adaptações, como a Kryptonita Negra que apareceu em Smallville. Mas, sinceramente, a maioria delas não vale muito a menção, tá? Porque ou elas têm mais ou menos os mesmos efeitos das kryptonitas que eu já citei, só tem cor diferente, ou elas foram vistas são iguais, só que com contextos ligeiramente diferentes. Então, vocês sabem que a história dos quadrinhos de super-heróis principalmente, é uma confusão, né? Então, achei que não valia a pena, né? Eu falei só aqui sobre aquelas que valiam alguma menção. E por hoje era isso. Quais dessas kryptonitas você ainda não conhecia? E quais as que vocês lembram que viram, além da verde, em outros lugares? Comentem aí. Até a próxima! Foi vista recentemente na série Lois. E a X-Kryptonita, que foi vista recentemente na série Superman in